Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre uma história um pouquinho curtinha, mas ela é muito importante, que tá em Marcos, capítulo 12, do versículo 41 ao 44. E essa história fala sobre a oferta de uma viúva. Então vamos começar. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que colocavam dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva, pobre, e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou seus discípulos e disse: Isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Então, gente, essa história, ela realmente é bem curtinha. Ela acaba aqui. E a gente fica com muitas perguntas, né, sobre quem era essa viúva, o que ela fazia da vida, o que aconteceu com ela depois. Mas toda essa história, né, que é pequenininha, ela traz um significado muito importante, que Jesus quis passar, inclusive para os seus discípulos. Era de costume, desde Moisés, quando começou o templo e tudo mais, de que as pessoas elas ofertassem parte daquilo que elas tinham para os templos. Assim como a gente faz hoje em dia, né? A gente dá parte do que a gente ganha para a igreja e a gente também dá ofertas. Então, isso também era muito recorrente naquela época. Então, muitas pessoas que tinham dinheiro, elas davam, né, parte do que elas tinham, às vezes ganhavam na colheita e tudo mais. E era normal as pessoas darem aquilo. E Jesus estava observando isso. Só que essas pessoas que elas tinham um poder aquisitivo, elas davam parte do seu dinheiro, né? Elas davam o dízimo, davam alguma oferta, mas nunca o seu dinheiro todo. Ela dava uma pequena parte para poder ofertar. E lhe sobravam muitas e muitas moedas de ouro ainda. Então, não fazia falta, sabe? Acredito que sim, dentre essas pessoas, muitos davam, né, de coração, muitos davam por obediência e outros davam somente por status social, porque aquilo era uma obrigação, o que não deve ser realizado dessa forma, mas acontecia. Até chegar essa viúva, Jesus estava simplesmente olhando, e assim que chegou essa viúva, né, ele ficou ainda atento, porque era uma pessoa pobre, que não tinha muito o que ofertar. Geralmente as pessoas pobres não ofertavam, porque se elas ofertassem, elas não tinham o que comer. Mas chega essa viúva, e em obediência, ela dá parte do seu dinheiro. Só que essa parte do seu dinheiro era tudo que ela tinha. Era muito pouco, 2 moedinhas, mas que era tudo que ela tinha naquele momento para oferecer. Era tudo que ela tinha, às vezes, para poder se alimentar, ou às vezes para poder viver, e ela foi lá, pegou aquele dinheiro e, em obediência, ela colocou na caixa das ofertas. E aí Jesus, ele chama todo mundo para poder falar o quão é importante isso. Sabe, essa história pode ser sobre ofertas e dízimos, mas hoje eu quero trazer para vocês uma coisa diferente. Porque ainda vocês não ofertam e nem dizimam. Mas a coisa mais importante daqui é que tudo que a gente for fazer para Deus, tudo que a gente entrega diante de Deus, ela tem que ser feita de coração aberto. E a gente precisa entregar tudo que a gente tem, o nosso melhor. As pessoas que estavam ofertando e dizimando ali, elas não estavam entregando tudo de si. Elas estavam entregando uma parte de si. Ela era uma parte grande? Sim. Era uma parte significativa? Sim. Mas elas não estavam entregando tudo o que tinham. Diferente dessa viúva.
Ela tinha apenas 2 moedas, parecia muito pouco, mas era tudo que ela tinha. E isso nos faz pensar que Deus, ele não está interessado na quantidade de coisas que a gente oferta para ele. Ele está interessado na qualidade dessas coisas. Ele não quer saber quantas moedas de ouro você pode dar ou quantas moedas você tem para dar. Ele quer saber o que você tem de mais precioso. Ele quer tudo de você. Ele quer todo o seu coração. Ele está mais interessado naquilo que a gente... No sentido de a gente querer entregar algo para ele do que naquilo que a gente realmente está entregando. E a gente pode trazer isso para muitas situações. Quando a gente trabalha em uma obra de Deus, a gente sim tem que pensar na quantidade de pessoas que a gente vai alcançar. A gente tem sim que pensar na quantidade de pessoas que a gente vai conseguir chegar até elas e trazê-las para perto de Jesus. Mas mais do que isso, Jesus está interessado em como você está fazendo isso. Se no seu coração você está dando tudo de si para que isso aconteça. Ou você está fazendo isso somente por status, como muitos estavam dizimando. Ou por obediência, mas sem entender o real significado. Ou simplesmente porque tá sobrando tempo, então eu vou ali fazer. É claro que a gente tem sim que cumprir com as nossas obrigações. É claro que a gente tem coisas a serem cumpridas, normas a serem cumpridas, mas tudo que a gente for fazer para Deus, a gente precisa estar 100% naquilo. Não é 95%, não é 50%, não é 30%, não é 10%. Quando a gente oferta para Deus algo que a gente quer fazer, ou independente de qualquer coisa que seja, a gente tem que estar dando o nosso 100%. A gente tem que estar dando tudo de si, todo o nosso coração. E isso tem que ser de bom grado. Quando todos os domingos, às vezes no momento do dízimo, é falado: trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E ponha-me prova, diz o Senhor dos Exércitos, se não vou abrir as portas dos céus e derramar sobre todos vocês as bênçãos necessárias. É para isso que é o dízimo. Mas Deus, ele conclui ainda falando que a gente tem que fazer isso de todo o nosso coração. Que todos os dízimos e todas as ofertas, elas devem ser entregues de todo o coração. Para que isso não corrompa a sua oferta, para que isso não corrompa o seu dízimo. É claro que é um dever, mas esse dever, ele tem significado. É uma promessa de Deus. E às vezes a gente não percebe isso. É uma promessa de Deus. Quando a gente oferta para Deus algo nosso, seja dinheiro, seja um tempo, seja um trabalho, seja a nossa vida, tem que ser 100%. É claro que quando a gente fala de dinheiro, dízimo é 10%, mas é quando você entrega aqueles 10% de uma forma que seja o seu 100%, sabe? Que você esteja 100%, desde o começo você falou, não, esse dinheiro vai ser 100% para Deus. Esse dinheiro vai ser 100% para a obra do Senhor. Eu quero fazer isso, eu quero chegar lá, eu quero ter comunhão com Deus. É isso, é sobre isso. Quando a gente fala do dízimo na questão de dinheiro, é totalmente diferente do que eu quero trazer para vocês hoje. Hoje eu quero falar para vocês de uma oferta que não tem valor aqui no mundo, não tem valor aquisitivo. Mas para Deus tem um valor imenso, que é a sua vida. Todos os dias a gente tem que entregar 100% da nossa vida para Deus. Porque se a gente não entrega 100% da nossa vida para Deus, como Ele vai abrir as comportas dos céus e derramar a bênção sobre a nossa vida? Se Ele não tem 100% da nossa oferta, se Ele não tem 100% da gente. A gente não pode entregar para Deus apenas 90% e guardar 10% para nós. Porque Ele precisa do 100% para fazer a nossa vida prosperar, para poder fazer as suas obras na nossa vida. E também não é só sobre prosperidade, é sobre como Deus cuida da gente. Não tem como Deus me pegar e cuidar somente de 50% de mim. Ele tem que cuidar de 100%, porque eu sou uma pessoa inteira. Então, quando a gente fala sobre entrega para Deus, a gente está falando sobre se entregar de verdade, 100% todos os dias. Não é eu chegar e falar, não, eu vou dar só essa partezinha aqui de mim, essa outra parte eu não sei, eu acho que não vou entregar para Deus hoje. Como Deus vai cuidar de você se você só entregou para Ele, só confiou a Ele 50%, 30% ou o que seja da sua vida e não entregou 100%?
Quando a gente faz algo para Deus, agora trazendo para algo real, quando a gente trabalha para Deus, seja fazendo missões, seja simplesmente indo limpar uma igreja, seja fazendo alguma apresentação, seja falando do amor de Deus para outra pessoa, a gente tem que estar entregue 100%, porque como Deus vai agir na nossa vida, como Deus vai poder trabalhar com a gente, se a gente não tá 100% com Ele. É um contrato fechado, é 100% de mim, para que Deus possa dar 100% dele. Não tem como Ele trabalhar com 50% de mim. Ele precisa do todo. E é um contrato que Ele fez com a gente lá na cruz. Ele se entregou por inteiro. E Ele quer que você também se entregue por inteiro. Essa viúva, ela deu tudo o que ela tinha. É claro que depois ela pode ter ganhado alguma esmola aqui e outra ali. Mas naquele momento, tudo que ela tinha eram 2 moedas. E ela não pensou 2 vezes. Ela simplesmente entregou. E é claro que hoje, quando a gente fala de oferta, dízimos, a gente fala de uma forma muito abrangente. Mas hoje, essa palavra, o que eu quero trazer para vocês hoje é: será que vocês têm entregado 100% do coraçãozinho de vocês para Deus? Ou será que vocês têm entregado apenas uma parte? E deixado, às vezes, as coisas do mundo ficar como essa outra parte? Não tem como 2 coisas conviverem, porque o mal jamais vai conviver com o bem. A luz jamais convive com as trevas. E a gente precisa de uma escolha de 100% de certeza se a gente quer estar com Deus ou não. Não tem como a gente ficar no muro. E semana que vem eu vou inclusive falar com vocês sobre isso. Que a gente não consegue conciliar os caminhos de Deus e as coisas do mundo. Não existe. Então a gente precisa entregar o nosso 100% para que Deus trabalhe com o nosso corpo e com a nossa vida por inteiro. Se vocês querem que Deus cuide do coração de vocês e da família de vocês, vocês precisam se comprometer com Deus 100%. Então é isso que eu quis trazer para vocês hoje. Parece complexo, parece difícil, mas não é. Não é um bicho de 7 cabeças. É sobre realmente você acreditar 100% em Deus e se entregar 100% a Ele. Isso diz muito sobre o quanto de fé a gente tem em Deus. Então, agora a gente vai para as nossas atividades. Bom, e como atividades, como sempre eu faço com vocês, eu vou deixar linkada nos cards e no link da descrição um vídeo relacionado sobre tudo isso que eu falei para vocês, de forma que vocês consigam ver toda essa cena, tudo isso que é tão importante, para que a gente entenda que para Deus não basta a gente entregar apenas uma parte do nosso coração. A gente precisa entregar o todo, porque Ele está muito mais interessado em saber quem eu e quem vocês são 100% do que uma parte. Não tem como a gente esconder nada de Deus e nem como a gente dividir nós ao meio, ou não sei em quantas partes seja, para entregar apenas uma parte a Ele. Ou a gente se entrega por inteiro, ou a gente não tá se entregando a Deus. Então, isso foi o que eu quis trazer para vocês hoje. Pode parecer um assunto complexo, mas é um assunto muito importante. E eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Um beijo e até semana que vem. Tchau!